caveiras, deuses, demônios, animais. Existem todo tipo de logos, emblemas, símbolos, ou seja lá qual for a nomenclatura que você use. O fato é que muitos desses símbolos bordados nos coletes dos motoclubes possuem cada um suas histórias. E como muita gente me pergunta sobre a origem deles nos comentários, hoje eu trago para vocês alguns pets de motoclubes tradicionais 1% e seus significados e histórias. Então fica comigo até o final do vídeo que tá show de bola. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal, ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Primeiro vamos falar de logos de alguns membros do Big Five 1%, começando com o dos Bandidos Motorcycle Club, o Fat Mexican, que teve o seu design inspirado em um mascote de um salgadinho da década de 60, o Frito Bandito. Um mascote que era tido como politicamente incorreto, o que casa perfeitamente com o Motoclube 1%. Outro membro dos Big Five, os Outlaws Motorcycle Club, tem como símbolo Charlie, um crânio envolto de pistões cruzados. Design esse que foi inspirado no símbolo dos Black Riders MC, do filme The Wild One, que tinha Marlon Brando no elenco. Um dos logos mais famosos do mundo é a Death Head, que estampa os coletes dos Hells Angels Motorcycle Club. Os Hells Angels têm quase tudo oriundo da Segunda Guerra Mundial, o próprio nome, cores e o logo, que vem de uma variante de dois símbolos diferentes, dos caças do 85º Esquadrão e do 552º Esquadrão de Bombardeiros Médios. O logo dos Pagans Motorcycle Club é o gigante de fogo Surtur, aquele que, segundo a mitologia nórdica, com a sua espada flamejante, será o responsável pelo Ragnarok, ou o fim do mundo. Falando em mitologia nórdica, os Vagos Motorcycle Club também se inspiraram nela, dessa vez com o deus da mentira Loki. Come on. What did you expect? No design foi feita uma versão demoníaca e bombada do deus sobre uma moto. Muito louco o símbolo da Green Nation. Os dois motoclubes que dividem o mesmo nome, mas que são totalmente diferentes e de regiões diferentes dos Estados Unidos, os Warlocks Motorcycle Club. Enquanto os Warlocks da Flórida usam como logo uma fênix, os Warlocks da Filadélfia usam como logo uma arpia, que é um monstro pássaro feminino da mitologia grega e romana. Um dos designs que eu mais curto é o dos Chosen Few Motorcycle Club. Apesar de parecer datado, o que deixa pica é a simbologia. O logo trata-se de uma cruz gigante feita de ossos arrastada por duas bikes acorrentadas. Um design que remete aos tempos de escravidão e preconceitos, como eu explico nesse vídeo aqui. Os Chosen Few passaram por uma época de extremo racismo nos Estados Unidos, que até mesmo comprar motos novas era uma tarefa quase impossível para homens negros.
Quando você pensa em bikers fora da lei, você automaticamente pensa naqueles caras brancos malucos que fazem o que muita gente gostaria de poder fazer. Vivem a vida como querem e foda-se você e as regras. Bom, adivinha só, existem bikers negros malucos que se sentiam da mesma forma e também não davam a mínima para as regras. Essa é uma citação dos próprios Chosen Few Motorcycle Club, um dos primeiros motoclubes 1% de bikers negros do mundo. Tradicional motoclube holandês, o Satudará também tem um logo muito louco. São duas faces de um índio, uma preta e uma amarela, que é devido à mistura étnica do motoclube, que foi fundado por descendentes de indígenas da Indonésia e que possuem como lema justamente essa mistura. O lema é raça negra e amarela mundial. Vindo para o Brasil, de muitos pets que eu já vi ao longo da vida, o primeiro que eu vi, ainda criança, foi o do Abutres Motoclube. Um dos maiores motoclubes 1% do mundo, os Abutres escolheram a ave como seu nome e como logo, devido à admiração dos fundadores do motoclube por ela, que foi descrita como um símbolo do espírito de liberdade de um biker, devido à altura que um abutre alcança quando está em pleno voo. Outro grande motoclube 1% brasileiro, o Profano 1MC, possui esse logo chapado, que segundo o próprio fundador Elson, em entrevista que foi feito pelo The Riders, aliás é uma entrevista muito top, lá ele diz que o logo é um anjo que foi morto e que ressurgiu das cinzas. Mas e aí pessoal, conheciam todos esses pets? Qual você curtiu mais? Tanto pelo design ou pela sua história? Achou que ficou algum de fora? Deixem aqui nos comentários, que se pá pode rolar uma parte 2. Agora deixa eu mandar um salve para todos que pediram nos comentários, e foi muita gente. Para o Obson Cleaver, do Mensageiros do Asfalto MC de Natal, Rio Grande do Norte. Para o Ben Estradeiro, que está há muito tempo aí acompanhando a gente, que é do Insanos, Divisão Valparaíso de Goiás. Éder Meira, de Araçatuba. Alexandre Nishizaki, aqui do Japão, que mandou um valeu demais. Tamo junto, mano. Para o Elton Porto, para o Ney, diretor do Guararema Motoclube, para a galera do Gigantes de Aço MC de Campo Grande, Rio de Janeiro, Osmar Santos, do Lobos do Acre Motoclube, Leandro Satolo, do Motoclube Guardião da Divisa, e para o Edivar Martins, de Itumbiara, Goiás. Valeu, galera! Ah, pessoal, deixa eu mandar mais 2 salves aqui pro Stankit. Eu acho que é esse seu nick, cara, que mandou um valeu demais. E para o Pedro Júnior, do Águias de Cristo Brasília, que pediu um salve e convidou quem quiser conhecer o motoclube e os eventos que eles fazem, vai estar no site deles aqui na descrição. Claro que eu não posso deixar de agradecer os membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E pessoal, aproveita para ver esse vídeo pica que tá aparecendo aí para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.